Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Nós que estamos na terceira temporada de muito conhecimento e informação de qualidade para vocês. Bom, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, não esqueçam de ativar o sininho, deixar seu like, interagir aqui com os nossos episódios. É importante para a gente esse acompanhamento de vocês e só incentiva, né, com que a gente busque cada vez mais informações e convidados de qualidade, como a gente sempre vem apresentando. Bom, hoje o nosso convidado, vou apresentar aqui o currículo dele. Ele é biólogo, com mestrado em microbiologia e doutorado em biologia molecular. Ele tem experiência na área de biotecnologia, controle biológico, bioinformática e genética. Desde 2016, atua na área de divulgação científica, e isso é algo assim sensacional, um trabalho muito bacana. Depois vocês vão ver que vocês já ouviram falar dele aqui antes. Atualmente é sócio-diretor do Descascando a Ciência, uma empresa de consultoria especializada em comunicação científica, focada em criar estratégias que tornem os conteúdos científicos compreensíveis para qualquer público-alvo, né, ou para quem interesse. Então, nós estamos aqui com o Paulo Camargo. Paulo, seja muito bem-vindo ao MIP em Dia, a esse episódio aqui que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Oi, Gabi. Muito obrigado pelo convite. Estou adorando participar aqui do podcast. Acho que a gente vai ter uma Ah, conversa bem legal. com certeza. E só para contar, gente, o Paulo, para quem não sabe, quer dizer, vocês não sabem, obviamente, né, nós estudamos juntos, nem vou falar quanto tempo atrás, mas a minha primeira graduação foi em Ciências Biológicas e foi onde eu tive o prazer de conhecer o Paulo. Então nós fizemos a graduação juntos lá em Bandeirantes. Há Nós nos formamos há 14 anos já, né, Paulo? Faz um tempinho já. É 14 anos, verdade. Faz um tempo, mas é isso aí. Bom, vamos para o que interessa, e eu queria que você se apresentasse com mais detalhes, vamos dizer assim, para os nossos ouvintes, comentando um pouquinho do seu trabalho com a divulgação científica especificamente. Então, Gabi, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, a parte de divulgação científica, ela aconteceu meio não planejada, né? Hum, É, Então, eu sempre gostei muito, eu entrei na ciências biológicas sempre pensando na parte da pesquisa, né? Acabei caindo na parte da agricultura, sempre trabalhei com a parte de biotech na parte da agricultura, na prospecção de micro-organismos que possam ser utilizados na parte de controle biológico, depois na uhum, parte um pouco da interação planta-patógeno, então toda essa, sempre a parte mais de pesquisa básica, né? E sim. aí, a pesquisa básica tem um grande problema. Ela tem muitos benefícios, mas ela tem um grande problema. Acaba que o pesquisador que fica muito aí na pesquisa básica, ele acaba sendo cobrado de entregas que não acontecem, né? Que demoram Sim, muitos anos para acontecer. exatamente. Aí a gente E, começa a escutar aquilo, mas você só estuda. gente, essa frase é terrível, né, eu escutei isso por bastante tempo também. "Nossa, mas acabou a graduação", no meu caso eu fiz uma segunda graduação e mestrado e doutorado e as pessoas falam: "Você só estuda?". Cara, não é só isso, né, a gente desenvolve tanta coisa, a gente acaba sendo intraempreendedor, né, dentro da academia, é algo bem interessante. Mas então foi dessa necessidade que surgiu o De, Descascando a Ciência. de mostrar o que é a pesquisa básica, né? De mostrar assim, a importância da pesquisa básica, assim, para mostrar Uhum, que isso não é só estudar, né? No fundo, sempre tem uma aplicação, só que essa aplicação ela vai chegar para o consumidor, na uhum. maioria das vezes, em cerca de 20 anos ali, né? Tipo, porque a Demora. pesquisa básica, assim, ela é o começo do desenvolvimento de um produto, né? Então, Perfeito. no meu caso, eu estava começando a estudar interações entre micro-organismos e planta ali para entender ali o que pode ser utilizado num Uhum. produto biológico ou numa planta transgênica. Então, assim, realmente é o começo de tudo. Então, e aí, assim, a gente para o nosso na época eu estava no meu doutorado. E aí o Uhum. nosso laboratório, que é um laboratório de biotecnologia mais focado em interação de micro-organismos, desenvolvimento de
para citricultura, né? Então, ainda mais Tá. focado na pesquisa da citricultura. Citricultura tem uma outra questão ainda que é diferente de soja, milho, que são culturas anuais, citricultura são plantas perenes que se demora ainda mais tempo para ver resultados. Então, Sim, tem um adicional a mais ali, né? E, exato. então, fazer pesquisa básica na citricultura é ainda mais demorado para entregar as tecnologias. E a gente estava sendo, o nosso laboratório estava sendo muito cobrado. Mas e aí, o que vocês estão fazendo? Uhum. Então, daí, na época, eu e um amigo falamos assim, Só estão estudando? só estão estudando? Vocês só vão ficar aí criando teorias, coisas? Aham. Então, para mostrar o que a gente estava fazendo, a gente começou, eu e uma amiga, a gente teve a ideia de criar um blog Uhum. de divulgação científica. Na época, isso foi 2016, né, ainda divulgação científica era pouquíssimo Pouco falado, falado. muito pouco falado, tinha muitas poucas iniciativas. E Uhum. assim, e a divulgação científica na agricultura era menos falada ainda. Então, Exato. assim, era tudo mato ali, então a gente começou a Não fazer sem sabia muito saber o bem que como estava fazer. fazendo. Por coincidência, quando a gente teve essa ideia, em um mês depois a gente acabou achando um edital para participar de um programa de treinamento de redação de divulgação científica na Unicamp. Eu fazia Uhum. doutorado pela Unicamp na época, e lá eles já tinham um programa que chamava Blogs da Unicamp. É uma Certo. rede social, um site, tudo. E aí eles tinham aberto o edital para você fazer parte dessa iniciativa, né? Uhum. Então eles davam um workshop e você aprendia algumas técnicas, e aí você criava um blog dentro do site deles. Então, na verdade, o Blogs Unicamp é uma comunidade de Uhum. divulgadores científicos, né? Na época, Tá. a gente estava em 30 iniciativas ali no segundo ano, e a E gente hoje fez esse hoje ainda treinamento. existe? Tem muito mais gente? Existe. Hoje, não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que chega no 100, sabe? Passou já Legal. de 100 iniciativas de divulgação científica, não sei quantas estão ativas, mas Uhum. até hoje tem, o pessoal é super empenhado, tá? Semana, agora, de sexta a domingo, teve um evento de divulgação Uhum. científica que é criada pelo pessoal da Unicamp, do Que blog da bacana, rede Unicamp. Então, é uma iniciativa ativa e bem interessante. Então, a que gente fez o legal. treinamento, criamos o blog e começamos a produzir textos para. A gente falava assim: a gente quer explicar para os nossos avós. A gente foi até bem. Uhum. Então, vamos nos nossos avós, assim. Que é pra Não, deixar bem acessível mesmo, né. é. E aí a gente começava a escrever textos para explicar os artigos científicos que estavam sendo publicados pelo laboratório nesse blog. E aí assim começou o Descascando a Ciência. Perfeito. Que legal. É uma boa história, um bom começo. E aí, assim, ó, com todo o seu conhecimento de, academia, né, graduação, mestrado, doutorado, e com esse tempo já, você falou 2016, então Uhum. você já tem alguns anos de estrada. Qual é o maior desafio pensando em trazer essas informações básicas, né, da ciência para o público geral? Qual que é o maior desafio que vocês encontram? O maior desafio é você fazer as pessoas se interessarem pelo conteúdo como um todo, Um né? todo. Uhum. Então, ainda mais hoje, que os conteúdos têm que ser extremamente curtos, as pessoas, você perde a atenção você compete com muitas redes sociais, com muitas coisas, Sim. E com e muita coisa à toa, né. então, assim, prender a atenção, eu acho que é o maior desafio, assim. Então, você criar um conteúdo que realmente as pessoas se interessam por ele Por e vão ele. consumir Uhum. até o final ali, né? Então, Entendi. criar essa parte estratégica. E um segundo desafio, quando a gente está trabalhando com outros pesquisadores, é convencer os pesquisadores a reduzirem o seu trabalho e explicar de forma mais simples. Porque o pesquisador ele quer falar a metodologia, todo o passo a passo de Detalhe que ele por fez. detalhe. Então, assim, você consegue, nós divulgadores ali, a gente reduz sei lá, uma página no Word para Uhum. 2 frases, que E é tem que assim, chamar a atenção, como você disse, né, tem que é, prender o ouvinte, o leitor naquele primeiro instante e fazer com que ele queira procurar mais sobre o tema. exatamente. A gente fala que claro que o que a gente como pesquisador faz no laboratório é super legal, é super interessante, mas é super interessante para a gente que quer ficar no laboratório. Então, assim, Sim, ficar falando toda aquela parte de metodologia científica, como que o experimento é montado, assim, se você for ficar só nisso, você não consegue falar, você não consegue prender a atenção da prender pessoa. atenção. Então, a gente tem que trazer para o cotidiano daquela pessoa. Então, por Uhum. exemplo,
Então um texto recente que eu escrevi que fala sobre a utilização de caulim na agricultura, né, como um protetor solar, né, como protege as plantas do sol, né. Então a Certo. gente não vai falar sobre caulim, sobre, proteção da radiação solar das plantas, porque queima, porque vai diminuir não, o que a gente fala: desenvolvemos, pesquisa indica um novo protetor solar para plantas. Então você já pega ali como assim protetor solar Protetor para solar para planta? planta. É, você O que já que é deixa isso? aquela pulga atrás da orelha, e isso vai instigar mesmo, né. Isso, aí a pessoa começa a interessar, começa a ler, e aí lá para o final, assim, você explica um pouco da metodologia, como que foi feito, então aquela pessoa ali, ela vai entender um pouco também, sabe. Sim, Mas é que legal. isso. E é toda uma estratégia. O que eu acho interessante é que, assim, hoje conhecendo, né, o Descascando a Ciência, você e a equipe, são pessoas técnicas, biólogos, engenheiros agrônomos, doutores, e que precisaram aprender a como fazer essa divulgação, né, como Sim. prender a atenção do ouvinte, do leitor, qual a estratégia de marketing utilizar. Então é todo um caminho que parece simples, mas não é, né. Como é É. que foi isso para vocês? Então, aquele negócio, quando a gente começou, a gente queria falar com todo mundo, né, a primeira coisa que você aprende é que você nunca vai falar Você com vai todo falar com todo mundo, mundo. exato. Então, assim, essa questão de público-alvo, de persona, essa coisa que é mais a parte do marketing mesmo, da publicidade, a gente Sim, não conhecia, a gente não teve, nunca estudamos nada relacionado a isso. A gente sim. foi aprendendo aos poucos, e isso muito aconteceu porque eu tive a oportunidade, fui convidado a trabalhar na época com o Conselho de Informação de Biotecnologia, que era uma Legal. associação das empresas do agronegócio. Hoje esse CIB, era o CIB, né? Aham. Hoje o CIB ele não existe mais, mas ele, de certa forma, foi integrado na CropLife Brasil, que é uma grande associação das empresas do agronegócio, né? Então, Perfeito. na época ali, então, na época, isso em 2018. Em Hum, 2018, a diretora do CIB encontrou os meus conteúdos, entrou em contato comigo para eu produzir um e-book sobre edição genética. uhum. Então, na época estava sendo muito discutida a parte da desenvolvimento de tecnologias inovadoras do melhoramento genético, que são as TIMPs, né? Certo. Então, diferença de organismo geneticamente modificado para um organismo não geneticamente modificado, enfim, várias Uhum, coisas assim. Queria um e-book que falasse sobre essas novas tecnologias aí. uhum. Aí eu produzi esse material, e aí ela gostou do material, e eu acabei começando a trabalhar com ela efetivamente ali no CIB, depois na empresa dela, fiquei 4 anos trabalhando com ela, e Que daí legal. nesse período eu aprendi a parte de marketing de comunicação científica, tudo essas estratégias, como desenvolver um planejamento. Então, Tudo que é assim, muito importante para o trabalho como um todo e que a gente não aprendeu na graduação. exatamente, que não faz parte da gente. E assim, gente, muitas vezes os pesquisadores também são cobrados para fazer essa divulgação científica, mas, gente, o pesquisador não dá para fazer Muito tudo. Ele tem que ter diferente, não tem. alguém que faça isso por ele, sabe? O trabalho dele é outro. Então, assim, não adianta querer ficar exigindo uma coisa e se ele for fazer, ele não vai fazer de uma forma correta. Então, tudo. Assim como a gente tem as metodologias, os protocolos para fazer um experimento, né? Uhum. Existem protocolos também para você fazer uma boa divulgação científica. Com certeza. Eu passo por isso aqui no podcast, né, querendo ou não, eu preciso pensar no convidado, no conteúdo, na abordagem. Se eu for fazer tudo sozinha, gravação, né, Hum, estratégia de É, divulgação, cara, a gente fica louca, não tem como. Então precisa realmente dessa especialização e dessa, vamos dizer assim, compartilhamento das atividades entre diferentes profissionais, né. e as trocas. E assim, eu me apaixonei muito pela parte da divulgação, e é uma forma de eu conseguir falar sobre várias pesquisas, né? Em vez de ficar só na minha pesquisa, hoje eu Fala sobre passo por outros muitos também. trabalhos e é super legal. Estou sempre aprendendo coisas novas, continuo estudando e trabalhando. Acho que estudar todo mundo estuda, né? Todo mundo está Deveria pelo estudando. menos, né. É, Então, esse é um ponto, pessoal, por favor, não parem de estudar, a gente precisa se atualizar sempre para estar ali, ó, no caminho certo, se parar a onda leva. é, é. E é super legal. Eu gosto bastante. Eu até voltei para um pós-doc, porque depois de ficar 4 anos só com comunicação científica, eu falei, será que o que eu quero para minha vida? Entrando aquele dilema, né? Será que eu volto para pesquisa? Que eu senti um pouco de falta de fazer pesquisa também, né? Sim, Aí eu comecei a fazer um pós-doc também. Aí falei assim, não, acho que é legal fazer pesquisa, eu gosto, assim, mas
Eu gosto de coisas mais dinâmicas, eu prefiro mesmo ficar na parte de comunicação, e aí é Que é por isso ótimo. que daí é por isso que esse ano o Descascando a Ciência virou realmente uma empresa, né? Então, uma Uhum. empresa de comunicação científica que presta serviço tanto para pesquisadores quanto empresas do agronegócio que queiram explicar melhor sobre a ciência por trás dos produtos que são utilizados aí, né? Perfeito, perfeito. Inclusive indico, tá, pessoal, porque eu também sou cliente do Descascando a Ciência. A gente trabalha juntos aí e realmente é muito legal poder fazer toda essa interação com uma empresa tão qualificada, as pessoas são realmente qualificadas. E Paulo, eu queria aproveitar agora, mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa e aproveitar um pouco mais a sua parte técnica. Você Hum, comentou, né, que depois de tantos anos estudando temas específicos de biotech, você produziu inclusive materiais sobre transgenia, organismos geneticamente modificados, e dentro do manejo de pragas, né, trazendo para o uhum, tema central do podcast, nós temos as plantas transgênicas resistente a algumas ordens de insetos. E sempre traz muita dúvida, até muita discussão sobre a real, utilização dessas plantas, se são boas, se não são, enfim, não quero entrar nesse aspecto, mas uhum. eu gostaria de pedir que você explicasse para os ouvintes qual é a diferença de um organismo geneticamente modificado e uma planta transgênica. São a mesma Hum. coisa, não são? Porque isso é uma dúvida que sempre aparece. Nem toda planta, como que é? Toda planta transgênica é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, né? Então, a Perfeito. gente identifica transgênico quando você introduz um gene num organismo que ele não poderia ser inserido é, por reprodução sexual, né? Então, assim, é um gene de uma espécie diferente daquela dele. Uhum. Mas, assim, daí faz começa a surgir aquele medo das pessoas. Meu Deus, mas você pode colocar um gene de qualquer coisa em qualquer lugar? Assim, gente, poder pode, mas, assim, dá para fazer? Existem ferramentas para Não isso? é bem assim, não Existe. é tão Mas não é simples. simples dessa forma, né? Hoje, as plantas transgênicas que a gente tem, que são cultivadas e consumidas por todos nós aí há mais de 25 anos já hoje, né? Tem 25 anos que foi introduzida a primeira planta transgênica, são genes que são estudados há muito tempo, muito tempo. Então, assim, que nem a bactéria, as plantas BT, né, que são as plantas transgênicas que possuem um gene, que é um gene inseticida, que é o gene BT, que esse Tá, gene ele é de uma bactéria. Então, você está vendo, você está pegando um gene específico de uma bactéria e colocando numa planta. Então, aí, perfeito. essa planta, ela vai produzir esse gene daquela bactéria, que é uma proteína com capacidade inseticida para alguns insetos, especificamente para alguns insetos, né? E Então, existe essa especificidade, né, isso é importante falar. existe essa especificidade. Inclusive as plantas BT são chamadas BT, porque a bactéria de onde é retirado esse gene é a bactéria Bacillus thuringiensis. Então retira o gene, coloca na planta, e aí essa planta, como o Paulo bem explicou, passa a expressar a proteína inseticida. O inseto, quando come a planta, acaba morrendo, né. Então, e também não são todas as plantas, se eu não me engano, me ajuda, Paulo. Hoje a gente tem soja, milho, algodão, cana Uhum. Eu acho e que te não BT é? são essas. Mas planta transgênica, até a última vez que eu olhei de aprovada, são essas quatro, são seis. Ó. Aí tem o feijão, que é o feijão Feijão, também, que é resistente a um vírus, né? mosaico, se eu não me E. engano, Oi? É um resistente mosaico, é. ao mosaico, né. Então é feijão, canas, soja, milho. E tem o eucalipto, mas o eucalipto eu acho que ele ainda não é cultivado comercialmente, né? Existe a planta, acho que já foi liberado, mas ainda não Sim, tenho certeza. Que então também, mas daí é um gene diferente que é para produção de madeira, né? Tipo, é um gene isso. que faz ela Existem produzir mais. diferentes objetivos na transgenia, né, no caso aqui, Exatamente. trazendo para o manejo de pragas, é de fato a resistência contra essas pragas, é não deixar que a planta seja atacada para que se tenha um prejuízo. Então, é uma ferramenta dentro do manejo integrado, é interessante de ser utilizada, né, eu sempre falo que, dá para produzir sem a transgenia, com plantas convencionais? Sim, é possível, mas ela é mais uma ferramenta que vai ajudar com que a gente tenha,
uma segurança maior na produção e que, por consequência, consigamos alcançar maiores produtividades, né. Exatamente. E, gente, vale assim, é muito interessante também que as plantas transgênicas são uma das ferramentas que são mais estudadas e avaliadas, são cobrados o tanto de documento que você precisa apresentar para o Ministério da Agricultura, para a Anvisa É muita e, coisa. tem, e qualquer outra, e para o IBAMA, é muita coisa, muita coisa. Tanto que uma das partes assim, não sei, não vou falar em números específicos, assim, mas assim, é equivalente, assim, o tempo que você faz o investimento que você faz com a pesquisa e o investimento com o regulatório é quase equivalente. E assim, Sim, é na processo ordem de milhões de dólares, sabe? Então, assim, e muitos porque você anos, né, para que isso chegue a ser comercial. são muitos anos. E assim, por que, que é tanto estudo assim? Porque o pesquisador, a empresa, seja quem for, ela tem que comprovar por todas as formas, cientificamente, com estudos, com artigos científicos, com metodologia, com tudo, que a única diferença na planta transgênica para sua parceira convencional, né, a não transgênica, a única diferença tem que ser só aquele gene, Só entendeu? ou Então, seja, só a resistência à praga, vamos dizer assim. então é a única diferença. Então, isso tem que ser comprovado, assim, muito. Entendi. E então, assim, são estudos muito específicos, então é extremamente confiável. E Se isso, na verdade, isso é até, assim, tem os benefícios, mas, assim, por que que hoje a maioria das grandes, das produtos, por que a gente não vê tantas plantas transgênicas sendo comercializadas? Por que a gente não tem uma batata transgênica no Brasil, um tomate, uma coisa assim, que seria muito favorável para o pro produtor? Porque é muito caro você aprovar esses produtos aqui, sendo que às vezes a aceitabilidade do consumidor não seja tão alta. Então, assim, sim. são coisas que têm que ser pesadas. E outra, assim, por que a gente não vê tantas plantas transgênicas comerciais desenvolvidas por institutos de pesquisas públicos? Porque não tem dinheiro para conseguir passar pelo Caro todo o processo processo. regulatório. Exato. Você tem. Eu fiz meu doutorado e meu pós-doutorado no Centro de Citricultura. Lá a gente já desenvolveu algumas eventos. é, Quando a gente está falando de planta transgênica, a gente fala em evento quando a gente faz um evento é uma planta transgênica com um gene específico. Então, você Uhum. pode ter mais de um evento para o mesmo gene ou para Por genes diferentes. certo. Então, você muda. Então, ali a gente tem alguns eventos de laranja transgênica Uhum. prontas, assim, poderiam ser comercializadas, resistência à doença, tolerância à seca, algumas coisas estão sendo estudadas, mas, assim, que para passar, para chegar para virar para o Se tornar consumidor, comercial. é uma questão, daí é a questão de financeiro e de outras questões de aceitabilidade, assim, que também. Então, a gente tem muita tecnologia que poderia estar sendo utilizada e que não está, muitas Por vezes conta por conta de falta de informação, de explicação aí. São muitos desafios, né, para serem ultrapassados até que se torne um produto de fato. E aí trazendo Exatamente. para ainda para todo esse aspecto de inovação e de ferramentas que a gente tem para utilizar na agricultura, não somente no manejo de pragas, mas em outras áreas. Nós temos visto o crescimento dos insumos biológicos, e eu sei que você trabalha Uhum. bastante com isso, né, você comentou da sua proximidade com a CropLife, enfim. Qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão sobre o aumento na utilização de bioinsumos? A gente está chegando num platô, a gente vai avançar nisso? O que que você tem qual que é a sua percepção? Eu acho que o crescimento é super alto e vai continuar. Ainda a gente acho que a gente ainda não chegou no platô, a gente está crescendo, vai continuar crescendo mais até chegar nesse platô aí. Porque com essas questões da agricultura cada vez mais sustentável, mudanças climáticas e tudo, você ter produtos que deixam menos resíduos ali no campo, nos alimentos ali, está sendo Uhum. muito pedido pelos consumidores, pelos mercados da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que e tem muita pesquisa sendo feita para desenvolvimento de produtos biológicos e Bio dos bioinsumos, né? Então, assim, eu acho que a gente tá no começo ainda, viu? Eu acho que tem muita tá num coisa por num vir. bom começo, tem um caminho longo ainda pela frente. Então, assim, a parte regulatória que está sendo muito discutida ainda Se não hoje tem em nem dia. definida essa parte regulatória, né, tem muita coisa em discussão. A gente tem o decreto, né, de 2020. Acho Uhum. que alguns estados têm legislação própria, mas tem muita coisa para ser definida ainda.
tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita pesquisa para ser feita. Acho então, assim, às vezes me perguntam assim: "Ah, eu quero fazer mestrado, que hora que você faria mestrado?". Vai para a parte de bioinsumos, vai estudar micro-organismo, vai essa parte de biológicos eu acho que é o futuro e que, assim, vai crescer muito ainda. Com certeza, tem muito para crescer. E aí, dentro desse desenvolvimento dos biológicos, qual que é o processo de desenvolvimento de uma ferramenta biológica, assim, de uma forma mais superficial? Eu acho que começa ali pela identificação de possíveis, eh A gente micro-organismos que agentes ativos biológicos, né, micro-organismos que possam ser no meu mestrado, a gente trabalhava muito com a prospecção de micro-organismos do Pantanal, de plantas medicinais do Pantanal. Então, a gente coletava folha, solo, fazia isolamento de vários micro-organismos, hum, e aí depois começava a avaliar a ação desses micro-organismos frente a alguns patógenos da agricultura. Então, também, o meu mestrado também foi com citricultura, então os uhum, patógenos aí da citricultura, a mancha preta dos citros, que é um fungo, quem causa a mancha preta é o Pilostichta citricarpa, é um fungo, a podridão floral dos citros, que é causada pelo Coletótricum, tem mais um fungo ali. Tem fitófora que causa também, que não é fungo, mas é um homiceto, mas aham. também causa. Então a gente pegava esses micro-organismos isolados ali do Pantanal ali e colocava para combater esses patógenos, né? E Pra via entender a quais. relação entre eles e ver se tinha algum que se destacava. Então é assim, a gente fazia experimentos enormes assim para fazer. Por isso que é prospecção, né? Para ver quais apresentavam alguma ação. Daí depois, conforme a gente via, a gente ia passando para etapas, novas etapas, para experimentos mais elaborados, para ver se Uhum. essa ação inibitória Realmente realmente era se mantinha, característica né? que É. tinha, exato. Daí depois a gente fazia a parte de extrato do metabólito. Então, assim, ele causa porque é uma competição ou ele está produzindo algum metabólito que inibe o crescimento? Então, Uma assim, ação meio que indireta, vamos dizer. exatamente. Daí, é o metabólito. Então, qual metabólito que é que tá? Então, aí começava a fazer a caracterização por espectrometria para ver quais metabólitos estão ali, fracionava, né? E testava todos os metabólitos para ver, é esse metabólito aqui. Então, assim, acho que a pesquisa de biológicos, muitas pesquisas começam aí identificando quais são Sim. os candidatos, né, a controlar algum patógeno, alguma coisa, e aí Até você que vai é um produto a comercial de um, fato, né. a um produto comercial. E aí E hoje você também. comentou dessa questão de metabólitos, eu tenho visto que muitas empresas estão investindo de fato na obtenção de produtos a partir de metabólitos e às vezes nem pensando única e exclusivamente na obtenção ali do micro-organismo em si no produto, né, tipo, um esporo ou qualquer unidade Uhum. formadora de mas sim o metabólito que vai causar a mortalidade do inseto ou da doença. Tem bastante disso também. E aí você também entra na parte ali, no a parte que você começa a fazer a parte de geneticamente modificado, né? Então você identifica um metabólito, mas às vezes aquele micro-organismo produz pouco. Então hoje a gente já tem ferramentas para fazer com que esse metabólito ele seja mais expresso no Uhum. organismo geneticamente modificado e ele pode virar um produto e vai ter uma eficiência maior ainda no campo, né? E lembrando que a gente está falando de organismo geneticamente modificado, não a planta, né, mas, O micro micro-organismo. que vão ali agir sobre a doença ou sobre o inseto. Tem uma Daí, então infinidade. assim, então aí você tem, então você identificou a primeira etapa, você fez todo esse estudo aí, a pesquisa básica, né? Você vê, isso aí essa daí é a pesquisa É a pesquisa básica, básica. né? É o comecinho de tudo. Daí É. depois, assim, eu achei, resumindo bem, né? Aí depois a gente vê assim, como que a gente vai entregar isso no campo? Porque uma coisa é você testar no laboratório. Como que a gente Uhum. vai entregar isso no campo? Daí você tem que ver, vai ser nano encapsulado, vai ser por, como é que fala? E até antes de pensar em como a gente vai entregar isso no campo, tem uma parte que é muito importante, eu trabalhei bastante, né, até hoje com macro-organismo, porque a gente está falando de micro, Uhum, né. Mas quando a gente uhum, pensa em macro, um dos maiores desafios é como produzir isso em escala para conseguir fazer disponibilizar para o produtor, né. Porque imagina se exatamente. hoje eu falo, se 100% dos produtores de soja, 46 milhões de hectares, quiserem utilizar Telenomos podise, não dá. A gente não tem condição de produzir esse inseto, que é um parasitoide, em larga escala.
Então é uma etapa importante também do processo entender como é que isso vai ser produzido, né. Exatamente. Então, assim, é muito complexo, é muito caro, é você não, é muito caro, e Uhum. depois, assim, hoje é uma coisa que eu aprendi nessa parte da comunicação que hoje me chama muita atenção, é a parte do regulatório. Gente, o Sim. regulatório também é muito caro, é muita coisa que tem que fazer. Então, assim, por isso que hoje eu confio muito nas tecnologias que são utilizadas no campo, sabe? Seja ela se for um produto químico, um produto biológico, uma planta transgênica. Gente, é Uhum. tão difícil desenvolver, tudo tem ciência por trás, é tão difícil você comprovar a eficiência, o funcionamento. Então, assim, e Se outra chegou coisa, ao comercial é porque é seguro, dá para ser utilizado. é, sim, não vou falar que é sempre por sempre, né? A gente é bom sempre ter o pezinho atrás ali, dar uma estudada, ver assim. É, eu falo que é importante saber como utilizar, né, porque às vezes a ferramenta está lá Exatamente. disponível, se você faz um posicionamento errado, equivocado, pode causar um desequilíbrio, enfim, você não vai ter efetividade de controle. Então é importante você ter o conhecimento por trás da ferramenta que você deseja usar, né, e não só tirar ali da prateleira e colocar no campo. É, tem que saber, não é só acreditar no que o vendedor está falando, né? A gente tem que tentar entender um pouquinho melhor sobre o que está sendo Cada uma decisão. comprado, o que está sendo, assim. E assim, Exato. tudo tem manejo integrado de pragas, né? Você tem hora certa para Uhum. usar cada uma das tecnologias aí, né? E você tem Perfeito. muita coisa. E outra coisa, planta transgênica também. O que que adianta fazer planta transgênica BT e você não fazer o refúgio? O refúgio é Esse extremamente é um importante, Nossa, olha, um assunto que, como diz o ditado, dá pano para manga, porque de fato a gente tem perdido tecnologias muito eficientes por conta da má utilização. Plantas transgênicas é um exemplo clássico, né? A gente não faz refúgio. e aí, então, isso é uma história que a gente vem, algo que a gente vem comentando faz uns 25 anos, desde que você começa ali a ter planta transgênica, né? E aí, aproveitando agora a parte dos bioinsumos, né? Tem muitas coisas que você tem que tomar cuidado como utilizar, saber como utilizar, tipo, não é qualquer micro-organismo ali que você vai. Então, assim, tudo tem muitos detalhes, assim, é importante saber, conhecer, é importante. E aí, vendendo meu peixe também, é importante que tenha quem saiba explicar para o produtor, saiba, saiba falar com o produtor para Traduzir. ver, traduzir, para facilitar o entendimento também, porque realmente é complexo. Não Sim, dá para cobrar tudo, né? com certeza. Mas tem que. Excelente. Paulo, nós estamos aqui já conversando há algum tempo, falamos de vários tópicos diferentes, assuntos. E aí nós chegamos no momento do tão esperado, muito bom, nota 2, né, nosso quadro aqui para encerrar o episódio do MIP em Dia. E com todos esses assuntos que nós falamos, eu queria saber de você, né, para quem você dá nota 2 aí dentro da sua área de atuação, da biotech, enfim. Eu acho que dei uma pensadinha, eu acho que eu vou nessas empresas, vendedores que vendem produtos milagrosos, né? Que tem muita Tem muito Tem por aí, muita, tem muito por aí. muita enganação, não existe um produto milagroso. Qual que é sua frase mesmo, Gabi? É a minha frase, gente, não existe milagre, existe manejo. Né? E também não vai existir um produto milagroso que vai curar de Não, tudo, gente. Então, assim, esses marketing aí que é muito exagerado, sempre desconfie. Essas pessoas, sim, assim, muitas delas, elas querem só ganhar o seu dinheiro mesmo, né? Então, eu acho, assim, vale muito você ver a questão do atendimento, se a pessoa está preocupada em vender, o que você tem no seu campo ali, o que está acontecendo ali. sua Então, real assim, necessidade, né, é a sua real necessidade, não é só ficar comprando, jogando qualquer coisa aí. perfeito. Exato. Eu acho que é muito importante para todos, independente da posição que nós estamos, se eu sou produtor, se eu sou vendedor, professor, enfim, o senso de responsabilidade, né, porque algo que a gente vende, algo que a gente recomenda, vai ter um reflexo que a gente não consegue medir até onde vai esse reflexo. Então a responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas recomendações, é extremamente importante para que a gente tenha de fato uma agricultura tão sustentável quanto a gente gostaria, né. Então a gente está num caminho interessante, mas é importante isso que o Paulo falou, essa nota 2 dele, né, vem muito no sentido de termos responsabilidade sobre o que a gente faz e sobre o que a gente replica, certo? Exatamente, é isso aí. Muito bom. Paulo, quero te agradecer por ter participado, por ter topado bater esse papo aqui com a gente.
É muito bom, né, e trazer toda essa questão de como levar a ciência de uma forma mais palatável, né, pra quem Uhum. quiser ouvir. Então parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Descascando, e fica à vontade aí para se despedir do nosso ouvinte. Mais uma vez, muito obrigado, adorei participar aqui do podcast. Nossa, acho que nem o tempo realmente passou muito rápido, a gente poderia continuar conversando um pouco tinha assunto, né. A gente sempre Tem bastante tem. assunto aí. Queria convidar as pessoas aí a seguir o Descascando a Ciência, né, tem Instagram, YouTube, LinkedIn, o nosso blog, que ainda está dentro do blog da Unicamp. Lá no Instagram vocês vão ver muita carinha do meu sócio, do Francisco, que ele que aparece bastante lá e fala, ele tem um jeitinho muito peculiar de falar que se Sim, é conecta muito mais agradável, facilmente com as pessoas aí, verdade. e sigam a gente. Perfeito. Pessoal, os links estão todos aqui na descrição do episódio, né, então conectem-se mesmo com o Descascando a Ciência, vejam as informações que eles trazem, que de fato é muito interessante. Paulo, mais uma vez, super obrigada pela sua participação, espero que a gente possa ter outras interações. E para Com você, certeza. nosso ouvinte que nos acompanhou até esse momento, obrigada pela audiência, pela companhia de sempre. Curtam as nossas páginas, mandem as suas perguntas, interajam com a gente também, que é muito legal. E eu estou 100% disponível para contribuir com vocês, tá bom? Muito obrigada e, como sempre, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Você ouviu o MIP em Dia, com Gabriela Vieira.